Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de Psicologia Pastoral, é o segundo bloco, estamos aqui gravando, então, dando sequência. Nesse primeiro bloco que passamos há pouco, eu tratei mais de algo mais íntimo, mais prático. E mesmo assim, meus irmãos, guardem essa frase, não existe uma fórmula, tá bom? Eu me lembro que eu estava dando essa matéria lá no STBnet, e enquanto eu falava sobre questões de problemas, de pecado entre as nossas ovelhas, e falava sobre a questão de traição conjugal, um pastor que estava na classe, ele disse assim, Pastor Rai, lá na nossa comunidade, quando há questões de traição, eu falo para os irmãos, nem comentarem com seus cônjuges. Eu perguntei para ele, falei, mas por que você age assim? Ele falou assim, pastor, na minha experiência, já foi uma experiência tão difícil e traumática, muitas vezes a gente orienta o irmão está querendo até falar para a esposa, ou vice-versa, e ali o casamento acaba entrando num conflito até maior. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando nós somos novos na fé, é tudo muito colorido, né? A gente acredita que as pessoas, elas, ao falarem, vai resolver, mas na prática e na experiência, não existe uma pessoa igual a outra. E muitas vezes, eu digo isso porque ao longo desses quase 30 anos cuidando de uma comunidade e praticamente 35 anos no Evangelho, eu notei que, de fato, a complexidade ela é muito mais intensa mesmo. Ninguém reage igual a outra pessoa. Enquanto um marido fala para a esposa que quebrou o vínculo, outro irmão fala para a irmã e ali, de repente, há um problema maior. Então, o que eu quero dizer com isso? O mais importante de tudo é a pessoa aprender a dar frutos dignos de arrependimento. E você, como conselheiro, ou um futuro conselheiro ou conselheira, tem que saber dar o espaço para que cada pessoa se encontre. Muitas vezes uma pessoa ela vai se abrir com o cônjuge não naquele momento da traição ou logo nos próximos meses, mas 1, 2 anos depois, ou quem sabe 5 anos depois, ou seja, não existe uma regra, não existe uma regra, não existe uma fórmula. O que nós devemos priorizar é saber que todos pecamos, não há um justo sequer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar o irmão que se abre conosco à libertação em Cristo. E como ele vai equacionar isso, ou a irmã, na sua vida íntima e conjugal, é uma particularidade dela com Deus. Impor uma regra, impor algo, pode ser que o tiro saia pela culatra e a gente acabe prejudicando um casamento. Então, qualquer dúvida, depois os irmãos podem estar me fazendo, e eu terei prazer de tentar ajudá-los sobre isso, até mostrando alguns caminhos. Mas, como eu disse, irmãos, o mais importante de tudo é vais e não peques mais. Como a pessoa vai resolver isso? Quais serão os meandros? Eu confesso que depois de alguns anos no ministério, eu aprendi que realmente a gente deve dar o espaço para a pessoa. Eu, particularmente, gosto muito da verdade pela verdade, mas eu sei que há casos e casos. Só para fechar aqui esse assunto. Muitas vezes o irmão, ele é um crente piedoso, e a esposa não é uma crente piedosa. Então, muitas vezes, qual vai ser a reação desse irmão de falar para aquela mulher sobre uma traição? Será que vai ajudar ou não? Percebam, é muito complicado. A situação que aquela pessoa passa, ou pela qual ela passou, é muito fácil para a gente criar aqui uma fórmula, uma caixinha, e deixar tudo pronto. Mas no dia a dia vocês vão ver que é muito mais complexo. A gente tem que regar de oração, regar de jejuns e de vigilância, e sempre procurar dar uma condução
mais harmoniosa, mais pacífica e mais restauradora, tá bom? Qualquer dúvida eu esclareço aos irmãos depois no intervalo ou nos nossos momentos pessoais aqui, tá bom? Bom, continuando aqui sobre o tema, meus irmãos, deixa eu fazer uma citação para vocês aqui de Lacan. Lacan foi um grande psicanalista. Ele disse assim, que o maior desejo de alguém, ou melhor, o maior desejo de alguém é ser de fato desejado. E o maior medo é não ser desejado. Essa frase, ela tem verdades bem interessantes. Por isso que quando a gente começa a trabalhar na arte do aconselhamento, na arte de ajudar alguém, ou até mesmo de se autoajudar, podem ver, todos nós gostamos daqueles que nos tratam bem. Raramente a gente vai gostar de uma pessoa que nos hostiliza, porque ninguém é masoquista. Então, as pessoas, elas buscam ser desejadas, elas buscam ser amados. E, ao mesmo tempo, elas temem não ser desejados e elas temem não ser amados. Guardem essa frase, que eu acho que ela pode ser muito útil para cada um de nós, né, na caminhada. Por isso que a gente tem que tratar as pessoas com respeito. Eu sei que o ministério pastoral, em alguns momentos, você tem que ser enérgico com as pessoas, tem que corrigir, e aqui o pastor ele também tem que saber como corrige, como fala, quando fala, não é sempre uma cobrança pela cobrança. Esse tato a gente vai descobrindo ao longo da caminhada, e mesmo assim, depois de muitos anos, a gente vê que ainda é possível a gente melhorar mais, porque de fato é muito complexo tudo isso, tá bom? Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu separei aqui alguns tópicos e eu quero trabalhar dentro desses tópicos. Lembra que eu falei há pouco, no primeiro módulo, como as pessoas funcionam? Como nós funcionamos? Será que nós temos, assim, um botão off e on, né? Liga, desliga? Então, hoje eu vou conversar com o Gil, eu vou lá e liga. Gil me aceita todas as minhas instruções, aí a gente clica o off. Somos assim? Liga e desliga, irmãos? Ninguém é assim. Pelo contrário. Então, como pelo menos as pessoas funcionam? Como elas reagem? Quais são as suas linguagens? O que vocês acham sobre isso? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre essa questão ou não? Bom, na verdade, a gente funciona justamente ao contrário, né? Depois de um dia intenso de trabalho, cabeça cheia, a gente chega em casa, aquele turbilhão de emoções, de problemas, descarrega tudo na esposa, nos filhos. Normalmente acontece dessa forma, porque a gente não consegue separar uma coisa da outra. Você tocou num assunto muito simples, mas muito objetivo, né, Gil? Separar uma coisa da outra. Agora, olha só que complexidade. Separar uma coisa da outra já é difícil. E entender como o outro se torna mais difícil ainda. É consenso que o gênero homem e o gênero mulher, macho e fêmea, são totalmente diferentes. Sua fisiologia, a sua estrutura, e se pende, né, para certas características. Por exemplo, dizem que o homem gosta da caixinha do nada. Ou seja, ele entra na caixinha do nada e ali ele... A mulher é na Tem caixinha do paz. novelho... Hã? Ali ele tem paz. A caixinha do nada. A mulher é na caixinha do novelo de lã com o gato mexendo no novelo de lã. Ou seja, tem coisa. Você vai puxando e tem coisa. E aí, olha só, são gêneros distintos. Dentro dessa questão dos gêneros, até mesmo os estudiosos vão falar que é do gênero feminino se falar um pouco mais do que o gênero masculino. Tem também uma questão fisiológica. As cordas vocais das mulheres, elas vibram mais do que os dos homens, isso na sua fisiologia.
As mulheres, elas necessitam de ter mais interação no fato da comunicação. Os homens, não. É claro que, como eu disse há pouco, a grande maioria dos homens estão na caixinha do nada, mas podem ter mulheres que estão na caixinha do nada. E podem ter homens que estão na caixinha do novelo de lã. Ou seja, são as exceções. Vamos pegar uma outra característica aqui, irmãos. É do gênero masculino ser mais lógico, menos emotivo, gostar mais de cálculo. Você vai para um curso de engenharia, uma turma de 50 pessoas, tem 3 mulheres. E diga-se de passagem que as 3 meninas ainda é feia para dedéu, né? Por quê? Porque geralmente do gênero é difícil. Quando tem uma mulher que ainda é male bonita, ela é a rainha da engenharia, porque não tem. Curso de matemática, são 50 homens, 2 meninas, 3. Vamos lá, curso de letras, são 47 meninas e 3 rapazes. Ué, mas é exceção. Geralmente, essa questão linguística está mais na mulher, não é por causa que é mulher, é letra, não, está na natureza delas, elas gostam, elas brincam com as palavras. Romances, poesias, poemas, literatura, é mais mulher. Já os homens têm algumas exceções. Podem ver que nos cursos de letra, de fato, são poucos homens. E brincam que, inclusive, os homens que ali estão são gays. É brincadeira, tá, irmãos? É só para descontrair, tá? É claro que não. Pastor José Ribeiro é a prova disso. Não é um pastor, homem de Deus e ainda é corintiano, tá bom, meus irmãos? Então, não é só para vocês verem. Mas é a sua exceção, é brincadeiras à parte aqui, tá bom, meus irmãos? É o gênero masculino e o gênero feminino. Então, o que eu quero falar agora? Como que as pessoas funcionam? Deixa eu dar aqui um segredo para vocês, e eu separei esse material hoje por isso, ó. Estão vendo esse livro aqui? 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman? Sim. Quem já leu esse livro? Eu não li. Eu não li, mas eu conheço muito sobre o assunto. Bastante. Conhece muito sobre o assunto? Muito quanto? Eu estou lendo ele, pastor. Aê, guri. Eu fiz um curso uma vez de casais e ele foi abordado isso aí, né? Então. E aí, então, eu conheço bastante. Conheço a minha, depois que eu fui conhecendo outra. Então, esse é um livro que todo mundo, principalmente quem é casado, tem que ler. E por que eu estou falando sobre ele? Percebam, irmãos. Compreendendo um pouco o gênero humano. Na minha opinião, assim como existem os temperamentos que os gregos já estudavam, que são sanguíneo, colérico, fleumático e sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, que é uma linguagem muito interessante. Eu gosto também dessa linguagem do Gary Chapman. Quem ele é? Ele é um terapeuta muito famoso, ele é um escritor, né? Ó, ele é autor de vários livros sobre relacionamentos conjugais. E além de escrever e dar muitas palestras para casais, na igreja e fora da igreja. Então, ele é uma pessoa muito experiente. Dentro dessa abordagem do Gary Chapman, ele vai colocar aqui que nós temos linguagens, ou seja, temos uma forma. Por que eu quero falar agora com vocês sobre isso? Porque na semana passada eu tentei começar a falar e não consegui, então hoje já entramos nesse assunto, eu quero desenvolver. Na arte de se autoconhecer, quando eu conheço a minha linguagem, eu acabo compreendendo um pouco como eu sou. E quando eu conheço a linguagem do meu cônjuge, e abre aspas, da minha família, se torna muito mais fácil a nossa comunicação. Percebam, irmãos, que nós estamos muitas vezes vivendo na mesma família, mas reagimos de forma totalmente diferente. São 5 filhos totalmente diferentes.
Mas pode acontecer que numa família a maioria fale a mesma linguagem. Mas pode ser que cada um tenha um dialeto diferente. Isso está além da nossa compreensão. O que está na nossa compreensão não é saber por que as pessoas têm tais linguagens, mas o que está na nossa compreensão é saber quais são as linguagens de cada um. E por que eu quero utilizar do livro do Gary Chapman? Porque, em primeiro lugar, ele foi uma bênção para a minha vida, logo no início do meu ministério, principalmente no meu casamento. Segundo lugar, quando eu li ele, eu compreendi como Deus se relaciona conosco. E eu lembro como hoje, irmãos, eu comecei a entender por que Deus realiza certas coisas na vida de um e não realiza igual na vida do outro. A maneira em que Deus se revela para cada filho é diferente. Alguns anos depois, o Gary Chapman lançou um segundo livro, que era esse daqui, ó, que é esse daqui, As 5 Linguagens do Amor pro adolescente, ou seja, quando um pai ele precisa se comunicar com o seu filho, como que ele vai comunicar-se com aquele adolescente? Passado mais algum tempo, ele lançou esse também. 5 Linguagens do Amor das Crianças. Percebam que só muda a faixa etária. Então, percebam, 5 Linguagens do Amor para o casal, 5 Linguagens do Amor para a criança, 5 Linguagens do Amor para o adolescente. Em outras palavras, quando você conhece a linguagem, você vai conseguir compreender aquela pessoa do jeito que ela é. E deixa eu até mostrar esse outro detalhe aqui para vocês. Esse livro eu não tenho, tá bom? Aqui, ó. Olha só que interessante. As 5 Linguagens do Amor de Deus. Lembra que eu falei que eu comecei a compreender o porquê Deus atua na vida de um homem e de uma mulher? Esse livro eu não tenho, mas eu pretendo comprar. Então, quando eu li esse livro do Gary Chapman, eu falei, pelo amor de Deus, você consegue aplicar isso em todas as áreas. E por que agora eu quero falar sobre esse assunto? Porque quando a gente conhece sobre as linguagens, a gente se autoconhece e passamos a conhecer um pouco mais o outro. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, para a gente agora ir aqui para uma abordagem mais prática. Quais são as 5 linguagens que, pelo menos, existem, pelas quais nós nos formamos, ou seja, somos constituídos? Tempo de qualidade, palavra de afirmação, presente, toque físico e serviço. Joia, filha, joia. Então, você citou todas elas, né? Tempo de qualidade, palavras de... Você faltou só uma. Não, tempo de qualidade, palavra de afirmação, toque físico, serviço e presente. Isso, serviço, tá certo. Você falou serviço. Então, vamos trabalhar um pouco sobre esses pontos agora, meus irmãos? Então, Maísa, explica para nós o que seria cada um desses pontos. Presente é muito claro, né? A pessoa, ela gosta de quando ela é lembrada, né? De quando, separei um negocinho para você, vou lá e comprar. Ela se sente querida e amada, assim, quando você dá alguma coisa para ela. Certo. Toque físico, é uma pessoa que ela é carinhosa, que ela gosta de pegar, ela gosta de sentir, ela gosta de abraço, e isso ela se sente amada. É o tal do pegajoso. Exatamente. Já notaram que tem gente que é pegajosa? Tem outras pessoas que ficam até assim, enquanto outros gostam de estar ali. E você vê que há um respeito, não um pegajoso, malicioso. É uma pessoa que está junto, está conversando, encosta. Isso. Precisa de contato. Precisa de contato físico para sentir que está... Está vivo. Exatamente. Tempo de qualidade. Ela só quer estar perto. Não importa o que você vai fazer, ela quer fazer junto com você. Entendeu? Ela quer que você faça com ela, na verdade. Não importa o que vai ser, assistir um filme, caminhar, conversar, essas coisas assim. E pode estar do lado e mesmo assim estar quieto? Pode estar quieto.
Ela precisa só da presença ali para se sentir querida, entendeu? Então, mas se interagir, é melhor, né? Não, se estiver interagindo, é óbvio, é qualidade. Mas se de repente o marido está na sala, a mulher está falando, e aí a mulher está dizendo bem, tá. E ele está assim, tá. Tem que, pelo menos, ter demência, fingir que está prestando atenção, senão não vai funcionar. Vocês entendem que muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, mas nós não estamos na mesma conexão? É tempo de qualidade, tem que perceber que ela está sendo respeitada naquele momento, aquela presença está sendo respeitada, né? Tem que ser a qualidade, né? Exatamente. A outra linguagem? Palavras de afirmação. É a pessoa que precisa ser encorajada o tempo todo. Se você, e o oposto disso, se você ficar falando dos defeitos dela, ela já vai se sentir odiada pro resto da vida. Você tem que ficar falando ali, ó. Vai, você consegue. Falhou. Voltou. Pode falar, mas deu uma falhadinha e voltou. Tem que ficar falando o tempo todo ali, né? Ela se sente mais amada, querida, quando ela é encorajada, né? Você consegue, você passa por isso, coisa e tal. Esse tipo de coisa. E o oposto também acaba com ela. Você ficar falando dos defeitos toda hora também, ela vai sentir a pior pessoa do mundo. E o último, que é a maneira de servir? Serviço é você ser prestativo para ela. Ela se sente amada. Lavei essa louça para você. Fui fazer o mercado para você. Eu estou assim falando mais coisas de mulher porque eu sou bem isso assim. Se a pessoa é prestativa comigo, eu já me sinto bem. Então, esse tipo de coisa. Eu acho que depende. Joia, sua síntese foi perfeita. O Gary Chapman, ele fala uma coisa, irmãos, que todos nós temos um tanque emocional. Todos nós temos um tanque emocional. Que no momento em que eu falo a linguagem da pessoa e a pessoa fala a minha linguagem, o meu tanque emocional aumenta. Mas no momento em que eu estou falando algo para o meu cônjuge, para os meus filhos, para as pessoas que estão ali no meu time, ou que estão trabalhando comigo no ministério, e eles não estão... Desculpem. Eu estou falando uma linguagem, e eles não estão na mesma linguagem, o meu tanque emocional vai se abaixando. Ou seja, há um ponteiro que vai mostrando como nós estamos. E é normal que quando o nosso tanque emocional está cheio, nós reagimos positivamente na vida. Vamos lá. A síntese que a Maísa deu, o que acontece? Vamos agora falar aqui como Deus se relaciona conosco. Vamos lá. Prestando bastante atenção nesses pontos, meus irmãos. Deus, ele tem palavras de afirmação para conosco ou não? Sim ou não? O tempo todo na Bíblia ele nos afirma, né? Ele nos chama de filhos, de amigos, ele revela o amor, ele diz o quanto somos importantes. Quando ele nos repreende, logo depois, vem uma palavra de doçura. Não é assim, irmãos? Percebam, a Bíblia é um livro de afirmação. É um livro de encorajamento, é um livro de ânimo. Muitas vezes Deus ele tem uma sabedoria tão grande que até na maneira em que ele nos corrige, percebam, o Espírito Santo se entristece, se afasta de nós, mas não necessariamente diz algo. Não é assim? Por quê? Porque ele não precisa dizer para se comunicar. Mas no momento em que se arrependemos, ele vem e nos envolve. Ele nos banha com a presença dele. Então percebam, Deus ele se revela para nós com palavras de afirmação. Vamos lá, qualidade de tempo. Deus se revela para nós dando o tempo dele para nós? Pelo amor de Deus. Deus deu o que ele tinha de melhor no céu, que é o Filho dele, para morrer na cruz. O Espírito Santo hoje se faz presente dentro de nós e ao nosso lado, e nós hoje sentimos a presença do Deus Trino por meio do Espírito Santo. Basta o invocarmos. Ou seja, em qualquer hora, se o buscarmos, o acharemos. Presente, pelo amor de Deus, o maior presente de todos foi dado na cruz.
Jesus é o nosso Salvador. Ele praticou a redenção da nossa alma, ele garantiu que iríamos e vamos para o céu, que nós estamos imunes e libertos do inferno, e que, mediante essa obra salvífica, recebemos dons do Espírito Santo agora para quê? Para frutificar para a glória dele, para levarmos outras pessoas para o mesmo caminho. Ou seja, percebam, recebemos dom, recebemos poder, recebemos graça, e o que de graça recebestes, de graça dai. Servir. Jesus nos serviu, Jesus colocou a toalha e lavou os nossos pés. Deus continua nos servindo, ouvindo as nossas orações, fazendo milagres, realizando feitos, atuando na nossa história. Percebam? E o toque físico? Sentimos a presença de Deus, quase que de forma poderosa. Ou seja, a maneira em que Deus se revela conosco é uma maneira em que nós entendemos as suas linguagens. Uns compreenderão mais por meio das palavras de afirmação, outros pelo tempo em que Deus se revela, pela maneira em que ele abençoa, pela maneira em que ele serve, ou pela maneira em que ele visita. Seja como for, essa é uma interação divina com a criação. E podem ver que Deus é tão bondoso que agora, mesmo agora, a pior das almas, ele está levando palavras de afirmação. Ele está querendo salvar. A pior das almas, ou a pessoa mais pecadora, ele está dizendo que ama. A pessoa mais, eu diria, hostil, ele tem paciência com aquela pessoa, ele está indo até ela para revelar o seu tempo. Ele vai mostrando o grande presente de Deus para aquela vida que foi Jesus. Ele vai tentar, de uma forma ou de outra, visitar aquela pessoa, servindo aquela pessoa para que os sentidos dela se abrem, ou quem sabe uma visitação sobrenatural, como foi no caso de Paulo no caminho de Damasco. Enquanto ele ia fazer maldade, o próprio Cristo ressurreto veio a ele, e ali praticamente aquela luz que brilha foi um toque de Deus na vida de Paulo, um toque quase que físico, ao ponto dele ficar cego, mas logo depois o curou da cegueira. Perceba, por que eu estou mencionando isso, irmãos? Todos nós temos essa fisiologia. Guardem isso no coração, irmãos. Leiam esse livro e tentem ver como cada um de nós somos e como aqueles que estão ao nosso redor são. Por que eu estou dando essa síntese, irmãos? E por que eu quero falar sobre isso agora? Porque quando nós descobrimos como somos, nós minimizamos as nossas frustrações. Por exemplo, a Maísa acabou de falar que ela ama quando alguém faz alguma coisa para ela, né, Maísa? Ou seja, a Maísa possivelmente tem o quê? A linguagem do serviço, formas de servir. Quem está ao redor da Maísa, se servir a Maísa, vai preencher o tanque dela. Ela, com o tanque cheio, vai responder positivamente àqueles que estão ao redor. Eu me lembro que eu estava aconselhando um casal, e eu perguntei para aquele rapaz, e aí, meu irmão, como está o seu tanque emocional? Ele disse assim, que tanque, pastor? Eu falei, mas o seu tanque, onde está o seu ponteiro? E ele disse assim, meu ponteiro já nem existe mais, o meu tanque está furado. Ou seja, meus irmãos, perceba que muitas vezes numa relação conjugal, compete ao outro responder positivamente a gente. E deixa eu dar uma dica aqui, irmãos. Como que a gente faz uma leitura para a gente compreender qual é a linguagem do outro? Geralmente são as reclamações. Vamos lá, Gil. Abrindo aqui, e Tomé. O que mais a mulher reclama? Muitas vezes. Vou abrir aqui o meu leque, tá? A minha esposa, para mostrar para vocês, ela reclamava muito que eu ficava com ela, mas não estava com ela. E eu não entendia a cabeça dela. Eu falava, amor, eu não estou te entendendo. Eu não estou no boteco, falava para ela. Eu não estou longe de casa, estou em casa, mas eu não estou entendendo o que você está me cobrando. A linguagem da minha esposa é qualidade de tempo.
Então, por exemplo, o que que ela precisava? Ela precisava que, quando eu chegava do trabalho, eu não ia pegar um livro para ler, nem fazer uma tarefa da igreja. Ela queria simplesmente que eu olhasse nos olhos dela e ali tivesse um momento olhando, ou quando fosse para a cozinha, estando ali conversando com ela, fazendo ali uma comida para a gente jantar. Mas essas coisas eu não entendia. Muitas vezes eu ia para a cozinha, no início do meu casamento, e ela estava falando comigo, eu falava, tá bom, amor, eu estou aqui fazendo um negócio que já já vou pregar. Ela, amor, eu falava, amor, eu estou aqui com você, amor. Eu não entendia a cabeça dela. Por quê? Porque eu não entendia que a linguagem dela era qualidade de tempo. Então, ela me cobrava de tempo o tempo todo. Quando eu li esse livro, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão a Deus. Por quê? Porque é muito típico que no namoro a gente dá muito tempo para a pessoa, não é assim, irmãos? Você está namorando. Mas logo que depois você parou de namorar, você vai para sua casa. Quando você encontra com a sua namorada de novo, é o quê? Uma semana depois, você só quer ficar pertinho, que você está com muita saudade. Depois que casa, você está vivendo ali com a pessoa o tempo todo, então você não consegue compreender a pessoa, porque você volta ao seu ponto natural, que durante o período de namoro e noivado, instintivamente a gente pratica 5 qualidades. Gostamos de dar presente, gostamos de servir e gostamos de dar carinho e receber carinho. Opa, caiu um pouco aqui, né? Oscilou de novo. Voltou? Voltou. Percebam, mas depois que nós passamos por essa fase, olha que interessante. Depois que a gente passa por essa fase, o que acontece com a gente? A gente casa e a gente volta à normalidade. Então, por exemplo, o cônjuge vai voltar a viver a sua realidade, que ela sempre foi treinada. Percebem? Que isso é uma coisa muito curiosa, meus irmãos. Por quê? Porque depois que a gente volta a viver a normalidade, a gente começa a falar um outro dialeto que o outro não falava. Estão entendendo as complexidades? E aí eu descobri que, para mim, por exemplo, irmãos, a minha linguagem principal é maneiras de servir também. Minha família é assim. Então, eu cresci assim. Então, a minha esposa, por exemplo, me servindo, eu já estava feliz. Ela não precisava ficar gastando muito tempo comigo, bastava fazer algumas coisas que eu gostava. Mas para minha esposa era qualidade de tempo. Então, quando nós tivemos a clareza disso, a gente mudou muito o nosso DNA. Estou entendendo? Deu para entender, Gil? Qual é a maior cobrança da sua esposa, Gil, por exemplo? A minha esposa sempre ela cobra a organização. Forma de servir, talvez. Toalhas, né? Que nem a Maísa falou, lavar a louça, o tênis, Então. essas coisas. Mas vamos lá, Gil, se você também tem a linguagem das formas de servir, é muito fácil, porque vocês falam o mesmo dialeto. Agora, vamos supor que você não liga para maneiras de servir. Vamos supor que a sua linguagem é tempo de qualidade. A sua mulher está falando grego, está entendendo? Enquanto você está querendo ela para namorar, ela está querendo que você vai olhar a toalha. Não tem cabimento. Está preocupada com o tênis, não tem cabimento. Deixa eu dar um testemunho aqui, irmãos. Um amigo meu, a linguagem principal dele, é um pastor muito querido, a linguagem principal dele é palavras de afirmação. E a linguagem da esposa é maneiras de servir. Então, ele sempre foi muito romântico, muito carinhoso. E ela, um general. Né? Então, muitas vezes, isso deixava ele triste, porque enquanto ele se preparava, falando palavras bonitas, ela não queria palavras bonitas, ela queria o quê? Ela queria que o marido fizesse certas coisas que para ela era importante. Eu me lembro bem dessa ocasião. Certa ocasião, a esposa tinha pedido para arrumar lá o sifão da pia, e aquele sifão da pia estava lá já há meses.
E ali, ele sempre ali tentando falar palavras bonitas para ela, levava um presente, e a mulher sempre carrancuda, e sempre tocando no assunto da pia do sifão, enquanto ele, né, fazia de tudo para agradar ela e nada. Um dia ele me disse que era um sábado, ele ficou muito bravo, ele falou, estou cansado, tudo que eu faço não resolve, eu vou encarar aquele sifão lá, porque eu não quero nem saber dela, eu vou mexer no sifão e vou dar um jeito nesse negócio que eu não queria mexer. E ele foi lá e mexeu com raiva, mexeu com força e tal, e depois de algumas horas ele resolveu, ligou a torneira e falou, tá aqui pronto, mulher, tá pronto o seu sifão. A mulher agarrou ele, beijou ele todo sujo, aí eles foram lá para os momentos íntimos, e aí ele voltou na segunda-feira e falando assim, teve abalo sísmico lá na região da Penha, ele morava na Penha, ele falou que uma noite romântica, se amaram, e ali ele falou assim, mas que loucura é aquela mulher, pai. E aí ele falou, se eu soubesse que mexer no sifão da pia resolvia os meus outros problemas, eu teria mexido há muito tempo. Ou seja, perceba, Gil, é a linguagem, é o dialeto. Se a gente não fala a linguagem, a gente não compreende o outro. Estão entendendo? Então, eu fiz a pergunta aqui, e eu estou deixando, e agora vamos aplicar no ministério, irmãos. Vamos aplicar no ministério. No ministério é a mesma coisa, irmãos. No mercado de trabalho é a mesma coisa. Tem pessoas que você vai motivá-las com palavras. Tem pessoas que você vai motivá-las e não almoçar com elas, mesmo sendo o gerente delas, dando atenção. Tem pessoas que você simplesmente comprando uma caneta e falando, olha, eu lembrei de você, estou te dando uma caneta. Ou no dia de aniversário da pessoa, ou quem sabe porque a pessoa teve um bom resultado, você chegar lá com um presente e falar, tá aqui, isso é um presente, é para você. Não é o valor propriamente dito, mas é a lembrança do fato. Tem pessoas que muitas vezes precisam só de um cumprimento, sabe aquele cumprimento, um abraço? Não aquele de mão de alface, sabe? Aquelas pessoas que você cumprimenta com a mão frouxa? Não. E tem pessoas que é literalmente um toque, é você realmente demonstrar que está vivo. Percebam? Eu estou falando isso porque percebem que a gente pode aplicar isso no casamento, na relação com os filhos e na vida, no ministério. Tudo bem até aí, meus irmãos? Ficou claro? Deu para compreender? Tomé, Wesley, Maísa, Gil? Muito bom isso aí, hein? Aqui é um segredo para a vida toda. Gil? Sim, pastor. Pode falar, irmãos. Querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Ficou bem claro, pastor. Ficou bem claro? O exercício dessas linguagens é mais difícil. Vamos lá, Gil. Sua mulher cobra tarefas. Você sabe qual é a sua linguagem, Gil, ou não? O que você mais cobra a sua mulher? São tantas coisas, mas assim, não tenho algo definido. Assim, na verdade, assim, sobre mim, eu sempre sou muito indeciso. Bom, é possível que uma pessoa seja bilíngue, tá? Ou seja, ela, por exemplo, eu sou maneiras de servir e palavras de afirmação. É a minha segunda linguagem. Palavras de afirmação. E as outras? Meus irmãos, as outras praticamente, por exemplo, né, presente. Eu não ligo. De fato, irmãos, não é que eu não goste, mas não faz diferença nenhuma. Para mim, a pessoa me tratando bem, olha só que loucura, né? Para mim, eu fico muito feliz. Ao mesmo tempo, me tratou mal. Por que me tratou mal? Fiz algo? Fiz. Então, aceito. Não fiz. Me acende um alerta. Percebam, essas coisas, como cada um de nós temos um jeito. Então, eu quis dar essa instrução aqui, porque, lembra, nós estamos dentro da proposta do autoconhecimento. É importante se autoconhecer. Vamos lá agora para a gente concluir essa parte. Na igreja, nem todo pastor tem essa clareza, irmãos. Nem todo pastor tem essa clareza. Muitas vezes a linguagem do pastor é que nem eu, na minha linguagem é serviço.
mas eu tenho essa clareza com os irmãos. Então, é normal que se a minha linguagem é serviço, eu amo servir os irmãos. Concordam? Eu sou uma pessoa sempre proativa, porque se a minha linguagem é serviço, eu amo servir. Concordam? E se a minha linguagem é afirmação, eu amo dar afirmação. No entanto, eu tenho clareza que nem todo mundo fala a minha linguagem. E eu preciso ficar atento a isso. Por quê? Porque, por exemplo, a minha linguagem não é tempo de qualidade. Assim como para minha esposa era importante, tem membros na igreja ou da liderança que tempo de qualidade é importantíssimo. E eu tenho que arrumar tempo para dar tempo para essas pessoas. Está entendendo? Vamos supor, eu não sou um pastor voltado à visita, mas, em virtude dessas realidades, eu tenho que arrumar tempo para ir na casa dos irmãos pelo menos uma vez na vida. Entendeu? O pastor que ele é um pastor mais de visita... Eu gosto muito de visitar. Pois é, um pastor que gosta muito de visita, Gil, ele, naturalmente, ele gosta também de ser visitado. Então, o que acontece? Todo mundo sabe na igreja que meu dom principal é o pastorado e o ensino. E como eu dedico muito tempo no ensino, seja na igreja ou no seminário, você não consegue dedicar muito tempo nessas coisas e fazer muita visita. Então, as pessoas já na nossa comunidade sabem que eu vou visitar em casos realmente que é uma necessidade. E eu já tento deixar isso meio claro a todos para que não haja frustração no rebanho. Porque nem todo pastor vai ter um ministério de ensino como o meu. E eu também mostro para as outras igrejas, olha, seu pastor, ele não necessariamente vai ter um ensino como eu. Por quê? Porque não, ele foi chamado à visita. É como o outro que foi chamado à evangelização. Percebam? São linguagens, irmãos. São linguagens. Essa relação, a gente se autoconhecendo, a gente se frustra menos. E quando a gente conhece os outros, a gente atinge a necessidade daquela pessoa. Lembra que há pouco eu falei da frase do psicanalista Lacan? O maior desejo de alguém é ser desejado. Ou seja, quando eu sei a linguagem da pessoa, eu demonstro amor para a pessoa. Percebam, irmãos, eu posso amar 10 irmãos da minha comunidade ou 10 famílias, mas se eu não consigo mostrar para essas pessoas que eu amo, é como se eu não estivesse amando. Concorda? Estão entendendo como isso é precioso? Então, se eu quero ter êxito, eu tenho que tentar demonstrar. Como? Na minha linguagem? Não. Na linguagem da pessoa. Tem pessoas que precisam ser ouvidas. Elas só querem ser ouvidas. Eu me lembro de um pastor, que, certa ocasião, ele tomou uma decisão e ele se reuniu com a liderança e tomou a decisão, mas deu um forró-bodó na igreja dele. Aí depois ele sentou com essas pessoas, era uma igreja muito grande, e ele falou assim, tá bom, irmãos, então agora a gente vai fazer uma reunião só para tomar essas decisões junto com vocês. E quando ele sentou e tomou a decisão com toda a igreja, ele gastou mais tempo, naturalmente, eram mais pessoas, mas aí ele chegou e disse assim, bom, vamos lá. O que vocês querem falar? E as pessoas falaram. Depois que as pessoas falaram, o pastor respondeu, deu a opinião deles, e ali no frigir dos ovos, o que o pastor aprendeu? Ele aprendeu que as pessoas só queriam ser ouvidas. Não precisava que o pastor aceitasse as recomendações dela, mas elas só queriam ser ouvidas, e que o pastor desse essa qualidade de tempo de ouvir as pessoas. Percebam, algo tão simples, mas que gerou um trabalho tão grande. Porque no momento que ele não fez, não deu o direito de ouvir as pessoas, elas ficaram depois se fermentando durante meses. Na outra ocasião, ele gastou 3 reuniões e resolveu todo o problema. Percebem? Muitas pessoas só querem ser ouvidas.
só querem ter a liberdade de falar e de se expressar. E no momento que elas se expressam, você, como pastor, se justifica, defende as suas teses, mas elas tiveram a interação social. Em outras palavras, essas pessoas estavam criando confusão porque elas queriam qualidade de tempo com o seu pastor. Mas já que elas não eram do staff, elas se sentiam inferiores. Por quê? Porque elas não viam que a sua voz era ouvida. E no momento que o pastor reuniu com aquelas centenas de pessoas e deu o direito de que cada uma falasse, elas se sentiram como pessoas autônomas, que expressavam sua voz. E aí o pastor disse, mas irmã, a senhora não vai ficar chateada? Porque eu mantenho, não, pastor. Eu fiquei feliz que o senhor simplesmente me ouviu. Percebam? Linguagens, irmãos. Linguagens. Tá bom? Falamos aqui? Estamos encerrados sobre esse ponto? Fechou? Fechou. Jóia. Então, agora vamos para 4 objeções, que aí está dentro do material que eu passei para vocês, que aquilo que eu falei na aula passada é sobre 4 tipos de situações que roubam a nossa alegria e o nosso contentamento. Quem começou a ler o livro Seja Alegre, que eu publiquei para vocês? Antes disso, vamos fechar aqui esse bloco, que já está dando a hora, sobre o Vida Resiliente, Gil e Maísa. Ouviram? O que vocês têm para me dizer sobre aquele áudio, aquele material? Eu achei maravilhoso. Pode falar, Maísa. Fica à vontade. Pode falar. Não, eu ia falar isso aí também, que é muito bom, muito esclarecedor. Estou encaminhando também para algumas pessoas. É muito bom mesmo, pastor. Tem algum ponto que você queira destacar, que você gostou, que você chamou a atenção? Do autocuidado, da falta de você olhar, de você não olhar para você nos momentos corretos, eles vão acumular e vão trazer problemas em certos momentos da vida. Essa parte aí dos 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, né? Que dá bomba, já vi acontecendo, e de fato é bem curioso, né, Maís? Curioso mesmo. E é importante a gente destacar. Alguns chamam até período do lobo, né? Sim. O da loba, fica solitário, uivando, porque, percebam, irmãos, assim como a gente passa pelo período da adolescência, que é um período de muitas mudanças, porque a infância, você não nota geralmente a infância. Quando você vê, você se sente criança, você descobre que está. Mas a adolescência é a transição entre aquela criança, agora com o corpo de adolescente, se tornando adulto, com novas vontades, com novos desejos, com um novo corpo, ou seja, é uma metamorfose. Por isso que o período de adolescência é um período de muita tensão, e aí nós precisamos ter paciência, porque cada pessoa reage de uma forma. E a outra grande transformação não é na vida adulta, porque depois da adolescência para a vida adulta, ali é uma maturidade, mas é ali onde entra essa transição entre a vida adulta agora para a terceira idade, que é um período onde a pessoa já não se sente mais com a vitalidade da juventude, não se sente mais útil porque a sociedade rejeita, a vida passou e você não consegue começar tudo do zero, porque agora você já está com 50 anos, ou seja, é uma fase muito difícil. Por isso que a gente tem que considerar com muita maturidade e a gente tem que também olhar para essas pessoas que estão nessa crise, olhá-las com compaixão. Porque quando nós temos um ambiente de igreja, o ambiente de igreja é terapêutico, o pastor vai dar atenção. E quando a pessoa não tem a igreja, e quando a pessoa perdeu seu emprego, e quando a pessoa está perdendo a sua vitalidade, a sua sexualidade, o homem já não tem mais aquele vigor, a testosterona já não é mais igual, a mulher já está na menopausa, ou seja, é uma crise. E se ele não tem um ambiente de igreja para ele poder buscar ajuda, é uma crise. Por isso que muitas pessoas vão para os vícios, vão para os bares, porque ali eles se encontram com outras pessoas também dessa idade
e a bebida acaba sendo um refúgio. E por isso que algumas pessoas entram em depressão, vão para as drogas, mesmo nessa fase que não deveria, porque eles já se sentem velhos para começar a vida, vêm as oportunidades que passaram e não aproveitou, e agora? É óbvio que nós, cristãos, é diferente, porque nós temos Deus nos afirmando o tempo todo, temos uma família, temos um colegiado, ou seja, a gente é agraciado, e quem não é? É interessante, né, irmãos? Tá bom? Então, diga, Maísa. Não, era isso mesmo, pastor. Acho que era isso. Tinha um pontinho também, mas eu não me recordo agora. Mas essa questão da idade aí me foi muito curioso, sabe? Teve algumas coisas que eu ouvi que foram boas para eu recordar, que eram algumas coisas que eu já tinha estudado. Eu falei, gente, realmente isso de fato é real, é verdadeiro. Aí eu encaminhei para algumas pessoas. Glória a Deus. E podem ver, irmãos, lembra que na aula passada, no segundo dia de aula, eu trabalhei bastante sobre essa questão de como nós tratamos daqueles momentos de crises, e a maioria dos irmãos disseram, não, buscamos a Deus. Deus é aquele que nos cura e restaura, e essa é a grande regra. Mas fora isso, lembra que eu falei que a gente precisa fazer algo para a gente se recompor? Ou seja, a gente precisa fazer algo para a gente restabelecer as nossas emoções? Na vida resiliente, podem notar que a nossa dimensão espiritual e emocional está ligada diretamente ao nosso comportamento humano. Quando nós temos resistência humana, cognitiva e emocional, também teremos espiritual e vice-versa. Porque se eu tenho resistência espiritual e eu não aplico no meu lado emotivo e humano, eu de fato não tenho uma resiliência plena. Deixa eu ensinar aqui uma frase muito importante para vocês, que é uma máxima também. Nós não podemos tomar grandes decisões em momentos de pressão psicológica muito grande. Ou seja, estamos passando por uma prova muito grande, um tormento muito grande, uma tribulação muito grande, seja na vida profissional, seja no casamento, seja na vida física, e ali a gente toma uma decisão muito grande. Nós não estamos com a nossa vida equilibrada para tomar uma grande decisão. Em momentos de grande tensão, não tomamos grandes decisões. Por quê? Porque podemos tomar uma decisão errada. Vamos lá, o casal está brigando muito, ele toma a decisão de separar. É óbvio, vai ser uma burrice, vai dar com burros na água. Por quê? Nesse momento, mesmo que ele esteja com essa vontade, ele não pode fazer isso ou ela. Por quê? Porque ele não está no seu melhor momento emocional. Eu vou abandonar esse emprego. Não é hora. Então, em momentos de grande tensão, não tomamos grandes decisões. Esperamos as coisas tranquilizarem para depois de oração, meditação, aconselhamento, busca por ajuda, aí a gente toma uma decisão. Pode ver que Provérbios vai falar que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Ou seja, no momento de tensão, você não tem nem tempo para passar no aconselhamento. No máximo, pedir socorro para alguém. Por isso que em momentos de grande tensão, em momentos de grande explosão, a gente não toma grandes decisões, tá bom? Gil, fala aí um pouquinho sobre o Vida Resiliente, os pontos que você mais gostou, porque aí no último bloco a gente vai falar dos ladrões da alegria. Bom, eu gostei muito da parte que ele toca, inclusive foi um dos pontos da nossa última aula. A gente teve uma conversa e a gente falou um pouco sobre isso. Ele mencionou sobre a gente estar interagindo de uma forma saudável com o nosso dom, com o nosso chamado. E isso vai nos dar uma vida de sucesso, né? Enquanto você não tiver ali uma clareza daquilo que Deus te chamou, você vai estar sempre se metendo em confusões, né? É muito legal, ele deu um exemplo de Uzias, não. Eu não vou lembrar, aquele rei que interagiu ali com o profeta Isaías, é Uzias mesmo. É o rei Acho Uzias.
Uzias. Porque o profeta Isaías, ele é um profeta longevo, ele tem Sim. várias participações de vários reis, né? Sim, e aí ele falou que em algum momento ali ele foi ali querer tomar o lugar do sacerdócio, do sacerdote, fazer coisas do sacerdote. E não era o chamado dele, ele estava indo bem em outras áreas, mas acabou se metendo ali em uma coisa que ele não tinha o dom, não foi chamado por Deus, e Exato. acabou dando com os burros na água, né? Gostei muito desse exemplo. E ele gostei muito também, acho que é o Gordon que falou isso, né? Gordon MacDonald, exatamente. É o mesmo autor daquele livro que eu indiquei para vocês, que é esse daqui, ó. Põe em ordem o seu mundo interior. Que legal. Inclusive, você pode ver que nessa palestra, esse livro aqui, quando ele lançou, Gil, olha só, eu acho que esse livro ele foi editado pela primeira vez em 84. Essas palestras foi depois de 2000 e alguma coisa, 2005, se não me engano. Ou seja, ele fala que agora ele se sente que tem o dom de ser pai, não é isso? É isso que eu ia mencionar. Depois de uma certa idade, ele pode falar às pessoas como pai, assim, e as pessoas têm uma aceitação maravilhosa, por conta que ele se identifica com isso, né? E é o chamado dele. Mas, assim, muito legal mesmo. Maravilha. Então, irmãos, olha só, porque eu mencionei tudo isso, né, hoje, quis trabalhar um pouco sobre como as pessoas funcionam, e estamos falando agora de vida resiliente, inclusive o próprio Gordon MacDonald, nessa palestra, ele fala sobre o caráter, né? Como que é o caráter na visão dele fantástica, que é a moldura do quadro pela qual a gente constrói a nossa vida, o quebra-cabeça aqui dentro. Eu achei isso maravilhoso. Pode ver que é isso mesmo. A gente, quando vai montar um quebra-cabeça, nós começamos o correto, né? Segundo os grandes mestres da arte de montar quebra-cabeça, se começa pela borda, porque sempre vai ter alguma linha ali que vai se unir à outra. E aí depois você vai preenchendo. Então, ele diz que, na realidade, a moldura da nossa vida seria o caráter. O caráter é a moldura para que ali venha o dom. E é fantástico, realmente é isso aí. Então, meus irmãos, então vamos parar agora por aqui, né? E joia. E agora a gente vai abrir o último bloco, eu quero falar sobre as coisas e as circunstâncias da vida que roubam as nossas alegrias, baseado nos áudios que vocês ouvirão, ou no livro, como eu perguntei para vocês, do Seja Alegre. Alguém já começou a ler o livro Seja Alegre, aquele folheto? Não? Então, vocês vão poder, como trabalhos extras, ou ler aquele livro Seja Alegre, ou ouvir os 4 áudios, 4 áudios de um pastor, ou 5 áudios meu. Eu não encaminhei ainda, mas aí vocês decidem. Eu sugiro vocês fazerem os dois, porque eu fiz uma releitura, né, sobre esse material e eu apliquei em mensagens na igreja. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos dar uma pausa? Podemos. Eu vou parar aqui a gravação, a gente volta no último bloco.